Bom dia, nono ano! Tudo bom com vocês? Vamos nós mais uma vez para uma aula de química, tá? Então, conforme é prometido, esse capítulo vai ser fracionado em 3 partes. Essa primeira parte a gente vai falar um pouco sobre as reações químicas, os elementos que envolvem a reação química. Na próxima aula a gente vai ver a classificação das reações químicas e na última aula a gente vai ver o balanceamento, tá bom? Então vamos lá, hoje é da página 232 até a página 235, mas antes de iniciar, eu coloquei aqui para vocês a reação química como um processo muito comum que ocorre no dia a dia, né? Que a gente não precisa estar dentro do laboratório para observar. Então aqui nessa primeira parte, ó, tem ali mostrando uma corrente, né, de ferro, normal, novinha, e depois de um tempo, formou em volta dessa corrente um óxido de ferro, né, que é a ferrugem. Por quê? Porque a presença do oxigênio no metal, no caso do ferro, vai produzir uma reação química, né? Então aqui no início tem, no nosso dia a dia é cercado por transformações químicas. Uma corrente enferrujada, uma vela queimando, processo digestivo pelas enzimas digestivas são alguns dos exemplos que envolvem reações químicas. A reação química é um fenômeno químico formado portanto, a formação de novas substâncias, tá? Então, a partir daqui, novas substâncias serão formadas, mas não é uma coisa criada do nada, é uma coisa modificada, porque a gente vai conhecer mais na frente que já como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na verdade, são transformações químicas, tá bom? E qual é a maneira de se identificar que uma reação química está ocorrendo? Olha lá, ó, muitas vezes as reações ocorrem sem que a gente perceba. Contudo, alguns sinais podem ser evidências de que está ocorrendo uma reação química. Os sinais mais frequentes são mudança de cor, mudou de cor, significa que teve uma reação. Borbulhamento, ou seja, formação de bolhas, liberação de gases, mudança ou formação de algum odor, ou seja, uma substância que tinha cheiro e de repente não tem, ou não tinha nenhum cheiro e de repente apresentou um odor diferente, liberação de luz ou calor, tá bom? E aqui vem mostrando o exemplo da reação química da queima da vela. Na verdade, aqui, ó, na vela tem um pavio e coloca fogo ali. Na verdade, esse fogo está ocorrendo desde que esteja disponível o oxigênio. Esse fogo aqui, na verdade, só está acontecendo porque existe oxigênio no ar atmosférico, tá? Então, o oxigênio é um fator para esse processo de combustão. Então, ó, oxigênio mais componente da cera formam gases, porque gases você não está vendo, né? Mas sai, às vezes, se você observar bem, sai uma fumacinha preta da vela. Então, esses são os gases, né? Calor, porque fica quente, e luz, que a gente consegue identificar. Aí, no livro de vocês, a gente veio falando de um exemplo de uma prática indígena muito comum em muitas tribos, que é a pintura do corpo, né? Então, a pintura corporal faz parte da cultura de muitos povos indígenas. Para fazer essas pinturas, os indígenas extraem corantes de diferentes plantas. O corante vermelho, obtido pela trituração e fervura de sementes, do fruto do genipapo extrai a genipina, um corante que, ao ser aplicado, reage com a proteína da pele e adquire uma coloração escura, tá? Então, daqui você dá para identificar. Então, nessa parte aqui, está mostrando que um exemplo muito comum de utilização de uma coisa banal, de pintura do corpo, só acontece devido a uma interação entre elementos que né, é a característica de uma reação química. E aqui vem mostrando, gente, a parte da química que é muito importante a gente não esquecer, que são os primórdios, ou seja, os pilares das reações químicas. A reação química, gente, ela sempre tem dois lados. Um antes da seta e o depois da seta. O que vem antes da seta é o que a gente conhece como reagentes. São os elementos que vão reagir, eles vão se misturar, eles vão interagir entre eles e vão produzir alguma coisa, uma outra substância. Que desse lado, né, da seta, é o que a gente conhece como produtos, tá? Então, os produtos formados com base nos reagentes.
Uma coisa que é muito bom a gente já falar sobre isso, para vocês não esquecerem, é que aqui, ó, tanto dos produtos quanto dos reagentes, se vocês repararem, tem átomos da mesma natureza. Ó, tá vendo? Ó, carbono, oxigênio. Do outro lado, carbono, oxigênio. Isso indica que na reação química, a transformação de substâncias. Não aparece substâncias nem átomos do nada, tá bom? Então, se transforma as coisas. Aqui é outro exemplo de uma outra reação, tá vendo? Ó, gás hidrogênio com gás oxigênio formando uma molécula de água, tá bom? E aqui uma outra parte do texto que é importante, que são as siglas que normalmente aparecem nas reações. S de substância no estado sólido, G do estado gasoso, e ó, essas duas parecem iguais, mas não são. Ó. L é do estado líquido, ou seja, qualquer substância do estado líquido. Agora, AQ significa que aquela substância é dissolvida em água, tá? Então, não é propriamente líquido, tá? É porque ela é dissolvida em água. Nessa parte do texto aqui, ó, vem as reações que eu também coloquei como exemplos e mostrando os produtos e os reagentes, tá? Então, ó, hidróxido de sódio, uma base, junto com um ácido, que é o ácido clorídrico, vão reagir formando água e sal, tá? Que mais pra frente a gente vai conhecer as funções orgânicas também. E aqui outro exemplo, ó, ácido clorídrico formado junto com bicarbonato de sódio, formando um sal, uma água e um óxido, tá? Então, só um exemplo aqui para a gente ver os reagentes e os produtos de reações químicas, tá bom? Nessa parte do texto vem falando de uma reação química muito conhecida, que novamente a gente vai falar sobre ela, que é a fotossíntese. Só que agora, lembra que a gente tinha falado isso na outra aula? Eu atentei vocês para isso. A fotossíntese, até então, a gente só escrevia gás carbônico, água, produz glicose e oxigênio. Só isso, né? Só que não. Agora a gente vai começar a ver essa reação química da nomenclatura real da química. Tá vendo aqui, ó? CO2, que é o gás carbônico, mais conhecido como dióxido de carbono, mais água, que é H2O, vão reagir e vão formar o C6H12O6, que é a parte molecular da molécula conhecida como glicose, e o O2, que é o gás oxigênio, tá bom? É bom a gente olhar bem e ver que tem números, tá vendo? Ó, tem índices, ou seja, tem coeficientes, índices, tem siglas de elementos químicos, porque é dessa forma que a gente vai enxergar as reações químicas e é a partir daí que a gente vai começar o conceito de balanceamento que a gente vai ver na última parte desse capítulo, tá? E aí uma outra característica das reações químicas é a classificação como exotérmicas e endotérmicas. Então, ó, reações que são consideradas exotérmicas são reações que liberam calor para o ambiente. Isso significa que quando você mistura os reagentes, na hora da formação dos produtos, libera junto calor. Um exemplo é essa aqui, ó, tá vendo? Da reação exotérmica da queima do gás metano, tá? Ó, o metano, CH4, mais oxigênio. Metano é altamente inflamável. Na presença do ar, ele entra em combustão. E aí, nesse momento, vai formar gás carbônico, água e muito calor, muito, tá? Então, daqui, a exotérmica tem outra dica. Quando ela tiver escrita a reação assim, você identifica se o calor, a palavrinha calor, estiver no lado dos produtos, é exotérmica, porque significa que está saindo calor. Agora, a endotérmica é o contrário. A endotérmica, o calor é absorvido para dentro da reação. Então, ó, um exemplo aqui, ó, do processo da calcinação, né, do carbonato de cálcio, conhecido como calcário, para obter óxido de cálcio, conhecido como cal virgem. A calcinação é um tratamento térmico que ocorre em fornos e libera gás carbônico. Para que essa reação ocorra, é necessário a absorção de calor. Tá vendo aqui, ó? Esse carbonato de cálcio, quando você esquenta ele vai reagir e vai formar duas coisas diferentes, ó. O óxido de cálcio e o gás carbônico.
tá bom? Então, para que ocorra a formação desses produtos, tem que esquentar essa substância, tá bom? Então, a endotérmica absorve calor. E as leis, né, para terminar essa aula de hoje, as leis que envolvem a química, são duas leis sendo tratadas, eu especifiquei elas mais claramente agora nesse resumo. Então, a primeira lei é a lei de Lavoisier, que eu já comentei com vocês lá no início. Então, ó, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sendo que Lavoisier ainda considera que a quantidade molecular dos elementos, tanto dos produtos quanto dos reagentes, também não se altera. O exemplo aqui, ó, que é a lei da conservação da massa. Se eu tenho no lado dos reagentes 3 gramas de carbono e eu misturar com 8 gramas de gás oxigênio, eu vou ter que ter 11 gramas de dióxido de carbono. Por que 11? Porque 8 mais 3 é 11. Então, quando eu juntei tudo, não deu 11? Aqui, 8 mais 3 também não dá 11? Então, isso é a lei da conservação da massa. A massa significa a quantidade de matéria, não é isso? Então, nesse sentido, Lavoisier também dizia que além de não aparecer uma substância do nada nos produtos, vamos supor, eu estou com carbono e oxigênio, do nada aparece um lítio ali nos produtos. Não pode. Não existe isso, tá? A gente não observa isso em química. Nesse caso aqui, para Lavoisier, além de não se criar do nada outro elemento, a transformação em um outro elemento a partir dos elementos que estavam nos reagentes, e as quantidades também são respeitadas, tá? Então, aqui, ó, mostrando Lavoisier, outras opções, tá vendo, ó? A mais B, 10 mais 5. C tem que ser quanto? 15, gente. Só pode ser, tá bom? De acordo com a lei de Lavoisier. Então, ó, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. E a lei de Proust, tá? Proust já dizia que ainda tem uma proporção aqui em gramas que a gente tem que respeitar. Então, olha lá, ó. O químico francês Proust verificou que numa mesma reação química, a relação entre as massas das substâncias é sempre constante. Com base nos experimentos, ele enunciou a lei das proporções definidas, segundo a qual 2 ou mais elementos, ao se combinarem para formar determinada substância, conservam entre si proporções definidas. Então, olha lá. Experimentalmente verificou que são necessários 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio para formar 18 gramas de água. Tá vendo? Ó? Aqui no caso dá até ainda para poder mensurar matematicamente o probleminha, né, onde você pode aplicar a regra de 3. Então, é uma lei que combina com a outra, né, que complementa a outra, tanto a de Lavoisier quanto a de Proust. Tá bom? Então, Proust enunciou a lei das proporções definidas. E, ó, hoje vocês vão ter esses exercícios para fazer. Por enquanto, não é aquelas atividades no final do capítulo, é no meio, no decorrer do capítulo. Na página 232 tem 1, 2 e 3, vocês vão fazer. E na página 233 tem o 4 e 5. Tá? Então, na próxima semana, a gente já continua em diante nas páginas para a gente terminar. Tá bom? Falando sobre a classificação das reações químicas, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.